Uma escrava grávida caiu durante um castigo brutal. O bebê nasceu morto. Mas o que aconteceu 3 minutos depois desafiou todas as leis da natureza e mudou o curso da história do Brasil para sempre. Essa é a história real que poucos conhecem, mas que todos deveriam saber. Uma história de dor, milagre e resistência que vai te arrepiar do início ao fim. Antes de começar, me conta nos comentários: de que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo agora. Você não vai querer perder as próximas histórias incríveis que eu tenho preparadas. Aperta lá. O sol de março queimava a pele como ferro em brasa quando Aminata sentiu a primeira contração. Seus dedos tremiam enquanto colhia algodão sob o olhar vigilante do feitor Silva, um homem cuja crueldade era conhecida em todas as fazendas da região. Ela estava no 8º mês de gravidez, mas isso não significava nada para os senhores. O trabalho continuava, implacável como o calor que subia da terra vermelha. Aminata tinha apenas 19 anos, mas seus olhos carregavam a tristeza de várias vidas. Havia sido separada de sua mãe aos 7 anos, vendida para a fazenda Santa Cruz quando tinha 12, e agora carregava no ventre o filho de um crime que preferia esquecer. O senhor Tavares, dono da fazenda, tinha o costume de visitar a senzala nas noites sem lua. Ninguém falava sobre isso, mas todas sabiam. A dor no ventre se intensificou, mas Aminata continuou trabalhando. Parar significava o chicote, e ela já conhecia bem o gosto do próprio sangue. Suas costas eram um mapa de cicatrizes, cada uma contando uma história de resistência e sobrevivência. Ao seu lado, outras mulheres trabalhavam em silêncio, algumas também grávidas, todas compartilhando o mesmo destino cruel. O sino da fazenda anunciava apenas 2 horas até o pôr do sol, mas para Aminata cada minuto parecia uma eternidade. Seu corpo estava exausto, seus pés sangravam, e a criança dentro dela se mexia com inquietação, como se já soubesse que estava prestes a nascer em um mundo de correntes. Ela olhou para o horizonte, onde o céu começava a ganhar tons alaranjados, e sussurrou uma prece em Yorubá, a língua que sua avó lhe ensinou antes de morrer. Mas então aconteceu. Aminata se inclinou para pegar mais algodão quando sentiu algo se romper dentro dela. Um líquido quente escorreu por suas pernas, e ela soube imediatamente. O bebê estava vindo. Seu coração disparou. Ela precisava pedir ajuda, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu a voz trovejante do feitor Silva chamando seu nome. O medo paralisou cada músculo de seu corpo. Silva cavalgava em direção a ela com o chicote já erguido, seu rosto vermelho de raiva. Aminata havia deixado cair alguns flocos de algodão no chão, um pecado imperdoável aos olhos do feitor. Sua vagabunda imprestável, ele gritou, descendo do cavalo com movimentos bruscos. Pensa que pode desperdiçar o algodão do patrão? Vou te ensinar o que acontece com quem não trabalha direito. As outras escravas recuaram instintivamente, abaixando os olhos. Ninguém ousava interferir nos castigos de Silva. Ele era conhecido por sua brutalidade excessiva, tendo cegado um escravo com o cabo do chicote no ano anterior. Aminata tentou explicar, suas palavras saindo atropeladas. Senhor, por favor, o bebê está nascendo. Mas Silva não queria ouvir desculpas. O primeiro golpe do chicote cortou o ar com um estalo sinistro, mas Aminata conseguiu se desviar parcialmente, cambaleando para o lado. Isso apenas aumentou a fúria do feitor. Ainda ousa me desobedecer. Ele rosnou, preparando-se para um segundo golpe mais violento. O chicote desceu em direção às suas costas, mas desta vez Aminata estava vulnerável demais, fraca demais para escapar. Foi então que aconteceu. No momento em que o chicote estava prestes a atingi-la, Aminata sentiu uma dor lancinante no abdômen, tão intensa que suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos primeiro, depois para frente, tentando proteger a barriga com as mãos. O impacto foi brutal. Seu corpo atingiu o chão duro, e ela sentiu algo se mover violentamente dentro dela, seguido de uma dor que a fez gritar com uma força que não sabia possuir. O sangue começou a manchar sua saia rasgada quase imediatamente. As mulheres ao redor gritaram, algumas correndo em sua direção apesar do perigo.
Silva ficou parado por um momento, o chicote ainda erguido, processando o que havia acontecido. Seu rosto passou da raiva para algo parecido com preocupação, não por Aminata, mas pelo valor que ela representava. Uma escrava morta era prejuízo para o Sr. Tavares, e Silva sabia que seria responsabilizado. Vó Benedita, a parteira mais velha da fazenda, abriu caminho entre as pessoas que se aglomeravam. Ela tinha pelo menos 70 anos, embora ninguém soubesse ao certo, e suas mãos conheciam o mistério de trazer vida ao mundo mesmo nas circunstâncias mais adversas. Saiam da frente, ela ordenou com uma autoridade que até Silva respeitava. Essa criança está vindo agora, e se querem que os dois sobrevivam, me deixem trabalhar. Com a ajuda de outras mulheres, elas carregaram Aminata para a sombra de um grande jatobá perto do campo. Não havia tempo de levá-la para a senzala. O bebê estava vindo rápido, urgente, como se não pudesse esperar nem mais um minuto para deixar aquele ventre. Aminata gritava, não apenas de dor, mas de medo. Ela sabia que muitas mulheres morriam no parto, especialmente nas condições brutais em que viviam. Vó Benedita trabalhou com mãos firmes e seguras, sussurrando palavras de encorajamento em uma mistura de português e línguas africanas. Você é forte, menina. Mais forte do que eles pensam. Seu filho quer conhecer você, quer ver sua cara bonita. Respire, respire fundo. As outras mulheres seguravam as mãos de Aminata, limpavam seu rosto suado, criavam um círculo protetor ao seu redor. Silva havia recuado, claramente desconfortável com a situação. Ele montou novamente em seu cavalo e foi chamar a senhora da casa, Dona Margarida, esposa do Sr. Tavares. Ela era uma mulher rígida, que raramente mostrava emoção, mas tinha algum conhecimento de medicina e frequentemente supervisionava os partos das escravas, não por compaixão, mas para garantir que os investimentos de seu marido fossem preservados. A dor era insuportável. Aminata sentia como se seu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. Ela agarrou a mão de vó Benedita com força sobre-humana, seus gritos ecoando pelos campos de algodão. E então, quando o sol finalmente tocou o horizonte pintando o céu de vermelho e laranja, em meio ao sangue e à terra, ao suor e às lágrimas, o bebê nasceu. Mas algo estava errado. Terrivelmente errado. A criança não chorava. O mundo pareceu parar. Vó Benedita segurou o bebê em suas mãos calejadas, um menino pequeno e coberto de sangue, mas completamente silencioso. Seu corpinho estava mole, imóvel, a pele com um tom azulado preocupante. As mulheres ao redor se entreolharam com expressões de horror e tristeza. Todas conheciam esse silêncio. Era o silêncio da morte, que visitava tantos bebês nascidos na escravidão. Aminata, ainda consciente apesar da exaustão, estendeu os braços tremendo. Meu filho, me dá meu filho. Sua voz era um sussurro desesperado. Vó Benedita hesitou, seus olhos velhos cheios de lágrimas não derramadas. Ela havia visto isso acontecer centenas de vezes, mas nunca ficava mais fácil. Nunca. Deixa eu tentar mais uma vez, disse a velha parteira, sua voz carregada de determinação. Ela virou o bebê de cabeça para baixo, batendo suavemente em suas costas. Nada. Ela esfregou seu peito, tentando estimular a respiração. Nada. As outras mulheres começaram a chorar baixinho, abraçando-se. Mesmo Silva, que havia retornado com Dona Margarida, parecia abalado pela cena. Dona Margarida aproximou-se, sua expressão tão fria quanto sempre. Acabou-se, ela declarou com voz clínica. A criança nasceu morta. É o que acontece quando essas mulheres não se cuidam adequadamente. Era uma acusação velada contra Aminata, como se a queda tivesse sido culpa dela, como se a brutalidade do trabalho forçado não tivesse nada a ver com isso. Mas Aminata se recusava a aceitar. Com uma força que não deveria ter, ela se sentou, ignorando a dor dilacerante em seu corpo. Não! Ela gritou, uma mistura de comando e súplica. Meu filho está vivo. Eu sei que está. Eu sinto. Ela estendeu os braços novamente, e desta vez vó Benedita não negou. Ela colocou o bebê silencioso nos braços de sua mãe,
preparando-se para confortá-la no inevitável lamento que viria. Aminata segurou seu filho contra o peito, sentindo seu corpo pequeno e frio contra sua pele. Lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ela o embalava suavemente, como se ele estivesse apenas dormindo. Ela começou a cantar, uma canção de ninar que sua própria mãe cantava para ela, uma melodia que atravessava oceanos e gerações, carregando em si toda a dor e todo o amor de um povo arrancado de sua terra. As palavras eram em Yorubá, uma língua que Aminata mal se lembrava, mas que fluía de seus lábios como se nunca tivesse sido esquecida. Ela cantava sobre o sol voltando depois da noite mais escura, sobre os ancestrais que vigiavam desde o outro lado, sobre a força que corre no sangue dos sobreviventes. Suas lágrimas caíam sobre o rosto do bebê enquanto ela cantava, molhando suas bochechas pequenas. E então, algo extraordinário aconteceu. Tão sutil que quase ninguém notou no início. Um tremor. Apenas um leve tremor nos lábios do bebê. Vó Benedita, que não havia tirado os olhos da criança, viu primeiro. Seu coração, que já havia testemunhado tantos milagres e tragédias, quase parou. Espera! Ela sussurrou, aproximando-se. Menina, continua cantando. Não para. Aminata continuou cantando, sua voz ficando mais forte, mais desesperada, mais cheia de esperança. E então o bebê se mexeu novamente, desta vez mais claramente. Seus dedos minúsculos se contraíram, depois abriram. Sua boca se abriu como se buscasse ar. As mulheres ao redor seguraram a respiração, algumas cobrindo as bocas com as mãos, incapazes de acreditar no que estavam presenciando. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade mas foram apenas alguns minutos, o bebê encheu seus pequenos pulmões e soltou um choro. Era um som fino, fraco no início, mas crescendo em intensidade. Era o som mais bonito que qualquer uma daquelas mulheres já havia ouvido. Era o som da vida recusando-se a ser calada, da resistência em sua forma mais pura e vulnerável. Um murmúrio percorreu o grupo. É um milagre, alguém sussurrou. Os orixás estão com esse menino, disse outra. Vó Benedita fez um sinal de proteção sobre o bebê, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria e reverência. Até Dona Margarida, sempre tão controlada, parecia chocada, dando um passo atrás como se tivesse testemunhado algo que sua mente racional não conseguia processar. Aminata segurou seu filho, agora chorando com força total, contra seu peito. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, beijando sua testa, seus dedinhos, agradecendo a todos os deuses que conhecia e aos que não conhecia. O bebê havia voltado da morte, e isso significava algo. Tinha que significar algo. Nas senzalas, as pessoas acreditavam em sinais, em destinos, em propósitos maiores tecidos pelos ancestrais. Este não era apenas mais um nascimento, era uma declaração do universo de que algumas almas não podiam ser silenciadas, não importava quão duras fossem as correntes. Vó Benedita cuidou de Aminata e do bebê com reverência renovada. Ela cortou o cordão umbilical com uma faca que havia sido aquecida no fogo, limpou a criança com água trazida por uma das mulheres, e a embrulhou em um pano limpo que alguém havia corrido para buscar da senzala. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de fraqueza, mas de emoção. Esse menino tem um destino, ela declarou para todos ouvirem, sua voz carregando o peso de 7 décadas de experiência. Os que voltam da terra dos mortos são protegidos pelos orixás. Ele veio aqui com um propósito, marcado por Obaluaê, o Senhor da Transformação, e por Ogum, o Guerreiro. Eu vi muitas coisas nesta vida longa e sofrida, mas nunca vi nada assim. Dona Margarida, recuperando-se do choque inicial, assumiu novamente sua postura autoritária. Ela ajeitou o xale sobre os ombros e ergueu o queixo. Bobagens supersticiosas, ela disse com desdém, embora sua voz soasse menos convincente do que pretendia. O bebê simplesmente demorou para começar a respirar. Isso acontece às vezes com nascimentos difíceis. Levem essa mulher para a senzala e certifiquem-se de que ela possa amamentar adequadamente. Temos trabalho amanhã e não podemos perder mais tempo com dramatizações. Mas sua voz carregava uma incerteza que não estava lá antes, um tremor quase imperceptível.
Ela também havia visto algo que desafiava explicação, algo que sua fé católica rígida não conseguia enquadrar em categorias confortáveis. Quando Aminata foi carregada cuidadosamente para a senzala, apoiada por várias mulheres, com seu filho nos braços, ela foi recebida como uma rainha retornando ao seu reino. As outras escravas formaram uma procissão espontânea, algumas cantando baixinho canções antigas, outras apenas tocando levemente em seu braço enquanto passava, como se quisessem absorver um pouco daquela magia impossível que havia acabado de testemunhar. As crianças corriam ao redor, curiosas, sendo gentilmente afastadas pelos adultos para dar espaço à mãe e ao bebê recém-nascido. Dentro da senzala escura e apertada, iluminada apenas por algumas velas de sebo, um espaço foi preparado para Aminata. Não era muito, apenas uma esteira de palha sobre o chão de terra batida, mas as mulheres haviam trazido todos os pequenos confortos que possuíam. Um travesseiro feito de sacos de algodão recheados com capim seco, uma coberta menos rasgada que as outras, até mesmo algumas folhas medicinais que vó Benedita usaria para fazer um chá que ajudaria na recuperação do parto. As visitas começaram imediatamente. Vinham tocar o bebê com reverência, sussurrar bênçãos sobre ele em línguas que misturavam português com iorubá, quimbundo, banto, idiomas ancestrais que se recusavam a morrer completamente mesmo depois de gerações de opressão. Traziam pequenos presentes, tesouros minúsculos que representavam grandes sacrifícios. Tia Joana trouxe um amuleto feito de sementes de lágrima de Nossa Senhora, que ela mesma havia enfiado em um cordão de algodão. João, o ferreiro da fazenda, trouxe um pequeno anel de ferro que ele havia moldado secretamente, símbolo de proteção. Maria trouxe um pedaço de pano azul, mais macio que as roupas habituais, que ela havia encontrado jogado fora pela casa grande e escondido por meses esperando uma ocasião especial. Até mesmo um pouco de comida extra apareceu, como no milagre dentro do milagre. Um pedaço de rapadura quebrado em fragmentos menores para ser compartilhado, algumas colheres de farinha de mandioca que alguém havia guardado, até mesmo um ovo cozido que uma das cozinheiras da casa grande havia roubado sob grande risco pessoal. Come, menina, vó Benedita insistiu, colocando o ovo nas mãos de Aminata. Você precisa de força para alimentar esse menino. Ele vai precisar de muito leite, porque vai crescer forte e grande. O menino que voltou da morte tornou-se imediatamente especial, protegido não apenas por sua mãe, mas por toda a comunidade. Havia um entendimento tácito entre todos. Este bebê não era propriedade do Sr. Tavares da mesma forma que os outros eram. Os ancestrais haviam reivindicado este menino, e isso significava algo profundo na cosmologia compartilhada daquelas pessoas que vinham de tantas partes diferentes da África, mas que haviam criado uma nova identidade comum no sofrimento. Naquela noite, enquanto Aminata finalmente descansava, exausta mas radiante, segurando seu filho adormecido contra o peito, ouvindo a respiração suave e regular que provava que ele estava vivo, verdadeiramente vivo, ela decidiu seu nome. Ela o chamaria de Zumbi, uma palavra que significa morto-vivo ou aquele que veio dos mortos em Quimbundo, a língua que seu próprio avô falava antes de ser capturado e trazido através do oceano em correntes. Era um nome de poder, um nome de resistência, um nome que carregava em si a história de quem ele era e de onde vinha. Zumbi, ela sussurrou na escuridão, testando o som do nome nos lábios. Meu pequeno Zumbi. Você voltou da morte porque tem algo importante para fazer neste mundo. Eu não sei o que ainda, mas os ancestrais sabem. Eles te trouxeram de volta por uma razão. E embora ela não pudesse saber naquele momento, enquanto embalava seu filho na senzala escura, era um nome que ecoaria através dos anos, das décadas, dos séculos, carregando em si uma promessa de liberdade que ainda não havia nascido, mas que estava sendo gestada naquele mesmo instante, no corpo pequeno e frágil de um bebê que se recusou a morrer. Zumbi cresceu diferente das outras crianças da fazenda desde o primeiro momento em que começou a observar o mundo ao seu redor com aqueles olhos escuros e penetrantes. Desde muito pequeno, demonstrava uma inteligência aguçada e uma curiosidade insaciável que assustava até mesmo os adultos mais experientes. Aos 3 anos, quando a maioria das crianças escravizadas ainda mal formava frases completas, já fazia perguntas que deixavam os adultos sem resposta e profundamente desconfortáveis. Por que temos correntes e eles não? Ele perguntava,
apontando com seu dedinho para os filhos do Sr. Tavares que brincavam livremente no jardim da casa grande, vestidos com roupas limpas e chapéus para protegê-los do sol. Por que trabalhamos no sol até as mãos sangrarem e eles ficam na sombra bebendo água fresca? Eram perguntas perigosas, perguntas que podiam trazer problemas, que Aminata tentava silenciar com medo genuíno, cobrindo sua boca pequena com a mão e olhando ao redor para ter certeza de que nenhum feitor havia escutado. Não fala essas coisas, meu filho, ela sussurrava urgentemente, agachando-se ao nível dele, segurando seus ombrinhos pequenos. Essas perguntas podem te machucar. Podem me machucar. Você precisa aprender quando falar e quando ficar quieto. Mas mesmo enquanto dizia isso, parte dela se orgulhava daquele espírito indomável que se recusava a aceitar o mundo como lhe era apresentado. Era o mesmo espírito que o havia trazido de volta da morte, ela tinha certeza disso. Mas havia algo naquele menino que simplesmente não podia ser contido, não importava quantas vezes lhe dissessem para baixar a cabeça e aceitar seu destino. Vó Benedita, que havia se tornado sua guardiã não oficial e segunda avó de coração, via nele a fagulha que ela havia procurado durante toda sua vida longa e cheia de sofrimento. Esse menino vai ser grande, ela costumava dizer para Aminata nas noites quando se sentavam juntas depois do trabalho, olhando Zumbi dormir. Não sei como, não sei quando, mas os ancestrais marcaram ele com fogo sagrado. Você viu como ele voltou da morte, Aminata. Você cantou e ele respondeu. Isso não é à toa. Os orixás não desperdiçam milagres com qualquer um. Esse menino tem um destino escrito nas estrelas. Aos 5 anos, Zumbi começou a aprender as histórias secretas, aquelas que não podiam ser contadas à luz do dia. Nas noites sem lua, quando a escuridão era tão espessa que mal se via a própria mão na frente do rosto, quando os feitores dormiam embriagados de cachaça barata nas suas pequenas casas, os mais velhos se reuniam em círculo na parte mais escondida da senzala. Falavam em sussurros que eram quase canções, contando sobre a África que a maioria nunca veria mas que todos carregavam no sangue e na alma. Contavam sobre os grandes reinos, o Império de Mali com suas bibliotecas cheias de manuscritos, o Reino do Congo com seus sistemas complexos de governo, os guerreiros Zulus que nunca foram conquistados até que vieram as armas de fogo, as rainhas de pele escura que governavam com sabedoria e justiça. Mas as histórias que mais fascinavam o pequeno Zumbi eram sobre Palmares, o quilombo lendário que existia nas montanhas de Alagoas, onde escravos fugidos haviam construído uma sociedade livre. Os velhos falavam daquele lugar com os olhos brilhando de esperança e admiração. Era um lugar onde nenhum senhor tinha poder, onde homens e mulheres eram donos de si mesmos, onde crianças nasciam livres e cresciam sem conhecer o peso das correntes. Falavam sobre Ganga Zumba, o líder de Palmares, um guerreiro e rei que havia construído uma nação dentro da nação que os oprimia. Essas histórias plantaram sementes profundas no coração de Zumbi, sementes que cresceriam com o tempo e se transformariam em algo que ninguém poderia prever. Ele começou a sonhar, não com uma liberdade distante e abstrata como um conceito filosófico bonito mas impossível, mas com algo concreto, possível, real, palpável. Ele observava tudo com uma atenção que ia além da sua idade. Como os feitores patrulhavam a fazenda, em que horários estavam mais alertas e quando ficavam relaxados, onde guardavam as armas e as chaves, quais eram os pontos cegos na vigilância, quando estavam distraídos com bebida ou cartas. Sua mãe notava essa observação constante e temia profundamente por ele. Não pensa nessas coisas, ela implorava, segurando seu rosto entre as mãos calejadas pelo trabalho forçado. Você é tudo que tenho neste mundo, Zumbi. Você é meu coração batendo fora do meu peito. Se você tentar fugir e for pego. Ela não conseguia terminar a frase, sua voz quebrando com a emoção. Ela não precisava terminar. Todos sabiam o que acontecia com escravos fugitivos capturados. Açoites públicos que podiam arrancar a carne das costas em tiras, marcação com ferro em brasa, às vezes mutilação de dedos ou orelhas como exemplo para os outros, e em casos extremos, execução lenta e dolorosa. Mas aos 7 anos, algo mudou a trajetória de Zumbi de maneira completamente inesperada, como se os próprios ancestrais estivessem movendo as peças no tabuleiro do destino. O padre Francisco,
um jesuíta português que ocasionalmente visitava a fazenda para cristianizar os escravos e realizar missas para os moradores da Casa Grande, notou o menino durante uma de suas visitas. Havia algo no modo como Zumbi o olhava, não com o medo subserviente que a maioria dos escravos exibia na presença de brancos, mas com uma curiosidade intensa e uma inteligência brilhante nos olhos que simplesmente não podia ser ignorada. O menino fazia perguntas durante o catecismo que desconcertavam o padre, perguntas sobre justiça, sobre o que Jesus realmente disse sobre escravidão, sobre por que Deus permitia tanto sofrimento. Contra todos os protocolos e expectativas da época, contra a lógica que governava aquele mundo cruel, o padre fez uma proposta extraordinária ao Sr. Tavares. Permitir que Zumbi fosse educado na missão, aprender a ler e escrever, estudar as escrituras, talvez até se tornar um exemplo de como a civilização cristã poderia elevar até mesmo os mais baixos. Era uma proposta arriscada, radical até. Mas o padre Francisco tinha suas próprias razões e sua própria consciência que o incomodava cada vez mais a cada visita àquela fazenda. O Sr. Tavares aceitou a proposta do padre Francisco depois de apenas alguns dias de consideração, não por bondade ou caridade cristã como alguns poderiam pensar, mas por pura vaidade e pelo desejo de impressionar seus pares da elite colonial. Ter um escravo educado era uma curiosidade rara e notável, algo exótico para mostrar aos visitantes durante os jantares elaborados na Casa Grande. Vejam como sou magnânimo e iluminado, ele poderia dizer aos outros fazendeiros enquanto bebiam vinho do Porto e fumavam charutos cubanos. Até mesmo meus negros recebem educação. Não sou daqueles brutos que tratam seus escravos como animais. Eu entendo o valor da civilização. Não ocorreu a ele, naquele momento de ego inflado, que educação poderia ser uma arma infinitamente mais perigosa que qualquer espada, mosquete ou lança que um escravo pudesse roubar. Zumbi foi enviado para a missão jesuíta aos 8 anos, uma idade em que a maioria das crianças escravizadas já estava trabalhando nos campos de sol a sol. A separação de Aminata foi absolutamente dilacerante para ambos, um tipo de dor que parecia rasgar algo fundamental dentro de seus peitos. Ela se agarrou a ele na manhã da partida, seus dedos entrelaçados nas suas roupas simples, chorando de uma forma que quebrava o coração de todos que testemunhavam aquela cena. Não quero que você vá, ela soluçava. Você é muito pequeno ainda. Você é meu bebê, meu milagre. Mas entre as lágrimas, ela também sussurrou palavras de força e identidade que Zumbi carregaria consigo para sempre. Nunca esqueça quem você é, meu filho. Nunca esqueça de onde vem, do sangue que corre nas suas veias. Não importa o que eles te ensinem naquela missão, não importa quantas palavras bonitas coloquem na sua cabeça, você é filho de África, filho da resistência, filho dos que voltaram da morte. Você é Zumbi, e esse nome significa que você já venceu a morte uma vez. Você pode vencer qualquer coisa. Zumbi prometeu entre suas próprias lágrimas que molhavam o vestido rasgado e remendado de sua mãe, prometeu que nunca esqueceria, nunca se perderia, nunca se tornaria o que eles queriam que ele fosse. Na missão, que ficava a 2 dias de cavalgada da fazenda Santa Cruz, Zumbi absorvia conhecimento como terra seca e rachada absorve a primeira chuva depois de meses de seca. Sua mente era como uma esponja infinita, capaz de reter tudo o que lhe ensinavam e muito mais. Ele aprendeu a ler em português em questão de semanas, quando a maioria das crianças levava meses ou até anos. Em poucos meses, estava lendo em latim, decifrando os textos sagrados e os manuscritos antigos que os padres guardavam em sua biblioteca empoeirada. Estudou matemática e conseguia fazer cálculos complexos de cabeça. Estudou história, não apenas a história que os europeus queriam contar sobre suas glórias e conquistas, mas também pedaços da verdade que apareciam nas entrelinhas. Estudou filosofia, teologia, astronomia, geografia. Os padres ficavam absolutamente maravilhados com sua capacidade intelectual, alguns chegando a comentar entre si que nunca haviam visto uma mente tão brilhante, nem mesmo entre os filhos da nobreza que ocasionalmente estudavam com eles. É uma pena que seja negro, um deles comentou certa vez, sem perceber que Zumbi estava ouvindo do outro lado da porta. Com essa inteligência, poderia ter sido um grande pensador, um filósofo, talvez até um líder da igreja. A frase ficou gravada na mente de Zumbi, não com dor,
mas com uma clareza cristalina sobre como aquelas pessoas viam ele e seu povo. Mas Zumbi não apenas absorvia conhecimento passivamente como um recipiente vazio esperando para ser preenchido. Ele questionava, desafiava, cutucava as inconsistências e contradições que encontrava em tudo que lhe ensinavam. Quando lhe diziam que a escravidão era a vontade de Deus, parte da ordem natural estabelecida desde a criação, ele perguntava com uma inocência que era também uma acusação. Mas onde está escrito nas Escrituras que Deus fez alguns homens para serem correntes de outros? Jesus não disse que deveríamos amar nosso próximo como a nós mesmos? Se alguém te ama, coloca correntes em você? Vende você? Chicoteia você? Suas perguntas eram tão afiadas, tão precisas em atingir as feridas abertas da hipocrisia, que muitos padres ficavam visivelmente desconfortáveis, mudando de assunto ou respondendo com vagaria sobre os mistérios da vontade divina que não eram para mortais questionarem. Alguns até evitavam dar aulas para ele, preferindo passar essa responsabilidade para outros. Mas o padre Francisco, que havia trazido Zumbi para a missão, protegia o menino das consequências de sua curiosidade incessante, vendo nele algo especial, algo que ele não conseguia nomear mas que reconhecia como importante. Secretamente, nas horas tardias da noite quando todos os outros dormiam, o padre Francisco começou a ensinar Zumbi sobre ideias proibidas, perigosas, revolucionárias. Ele abria livros que não faziam parte do currículo oficial e mostrava ao menino os escritos dos filósofos iluministas que falavam de direitos naturais, de liberdade e igualdade como condições inatas da humanidade. Contava sobre revoluções que haviam acontecido em terras distantes, onde pessoas comuns haviam derrubado reis e aristocratas, onde novos sistemas de governo estavam sendo experimentados. Ensinava sobre o conceito radical de que todos os homens nasciam livres e iguais, independentemente da cor de sua pele ou das circunstâncias de seu nascimento. Por que você me ensina essas coisas? Zumbi perguntou certa noite, seus olhos brilhando à luz de velas enquanto folheava um livro sobre a Revolução Francesa. Você não tem medo de que eu use esse conhecimento contra vocês? O padre Francisco ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquele menino que tinha apenas 12 anos mas cujos olhos mostravam a sabedoria de alguém muito mais velho. Por quê? Ele finalmente respondeu, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu acredito que manter um povo na ignorância e correntes ao mesmo tempo é um pecado duplo. E por quê, Zumbi? Eu tenho esperança de que mentes como a sua possam encontrar um caminho melhor do que o que construímos. Não sou inocente. Faço parte deste sistema terrível. Mas talvez, ensinando você, eu possa fazer uma pequena penitência por todos os pecados da minha igreja e do meu povo. Aos 15 anos, Zumbi era fluente em múltiplas línguas incluindo português, latim, espanhol e até um pouco de francês. Conhecia a história militar de várias civilizações, estratégia e táticas de guerra dos romanos aos mouros. Entendia política e economia, sabia como sociedades eram organizadas e como impérios subiam e caíam. Mas seu coração permanecia firmemente na senzala, com sua mãe Aminata, com vó Benedita que estaria muito velha agora, com todos aqueles que ainda viviam acorrentados sem a chance que ele teve. Ele nunca esqueceu sua promessa, nunca deixou que o conhecimento o separasse de suas raízes. E então chegou a notícia que mudaria tudo. Um mensageiro trouxe a informação para a missão. O Sr. Tavares havia morrido de febre amarela, e sua viúva Dona Margarida estava vendendo parte dos escravos para pagar dívidas. Aminata seria vendida para uma fazenda distante no interior, a centenas de quilômetros de distância. Quando Zumbi ouviu isso, algo dentro dele se quebrou, ou talvez se completou. Todas as peças que estavam sendo colocadas em seus lugares durante anos finalmente formaram uma imagem clara do que ele precisava fazer. Zumbi chegou à fazenda Santa Cruz na calada da noite. As senzalas estavam em silêncio, mas ele conhecia os caminhos de memória. Encontrou Aminata primeiro, mais velha, mais cansada, mas ainda com aquele brilho de força nos olhos. Quando ela o viu, caiu de joelhos chorando, mal acreditando que seu filho havia voltado. Eu te disse que voltaria, ele sussurrou. E vim buscar não apenas você, mas todos. Nos dias seguintes, Zumbi trabalhou em segredo, conversando com os escravos um por um, plantando sementes de rebelião.
Ele falava sobre Palmares, sobre como centenas de pessoas viviam livres lá, construindo uma sociedade nova. Falava sobre dignidade, sobre o direito de ser dono de si mesmo. Usava as palavras que aprenderá, mas também as histórias que vó Benedita contava, unindo o conhecimento europeu com sabedoria africana. A velha parteira, agora com mais de 80 anos mas ainda lúcida, foi essencial no plano. Ela mobilizou as mulheres, que eram frequentemente subestimadas pelos feitores. Juntos, eles planejaram meticulosamente como desarmar os guardas, quais rotas tomar para evitar patrulhas, como se comunicar com outros quilombos no caminho. A noite da fuga foi marcada para a lua nova. Zumbi liderou pessoalmente o ataque à Casa Grande, não para matar, embora alguns quisessem vingança, mas para tomar armas e suprimentos. O confronto foi rápido e eficiente. Silva, o velho feitor, tentou resistir e foi desarmado por Zumbi em um movimento que o menino aprenderá em tratados militares antigos. Olhando nos olhos do homem que quase matou sua mãe, Zumbi disse: "Você nos ensinou sobre crueldade. Agora nós te ensinamos sobre justiça. Viva com a vergonha do que foi." Mais de 100 escravos deixaram a fazenda Santa Cruz naquela noite, seguindo Zumbi através das matas em direção a Palmares. Foi uma jornada perigosa, de semanas, mas todos chegaram. E quando chegaram, Zumbi não era mais apenas o menino que voltou da morte. Ele era um líder, um símbolo de resistência, alguém que provava que conhecimento mais coragem podia quebrar até as correntes mais pesadas. Nos anos seguintes, Zumbi se tornaria uma lenda. Ele lideraria Palmares com sabedoria e força, transformando-o no maior símbolo de resistência contra a escravidão no Brasil colonial. Mas tudo começou naquele dia terrível em que sua mãe caiu durante um castigo injusto, quando um bebê nasceu aparentemente morto e decidiu viver. Porque às vezes, os maiores heróis nascem não apesar da adversidade, mas exatamente por causa dela. E a história de Zumbi provou que mesmo nascendo com correntes, o espírito humano pode aprender a voar. Aminata viveu para ver seu filho se tornar rei de Palmares. E quando finalmente fechou os olhos pela última vez, aos 60 anos, ela morreu livre, cercada de netos também livres, sabendo que aquela canção de ninar que cantou há tantos anos não apenas trouxe seu filho de volta à vida, mas trouxe esperança de liberdade para milhares. A história havia mudado, e tudo porque uma mãe se recusou a desistir, e um bebê se recusou a morrer.